A depressão é um estado cerebral de congelamento. Existe uma paralisação, um congelamento mesmo dos seus pensamentos. Você pensa menos pensamentos positivos. Existe uma paralisação dos seus sentimentos. Você tem uma anestesia emocional. Você deixa de sentir as coisas boas, as coisas intensas da vida. E existe um congelamento dos seus comportamentos e das suas atitudes. Você se isola, você deixa de fazer as coisas importantes, deixa de fazer as atividades do seu dia a dia. O quadro depressivo ele é altamente tratável. Esse é um estado em que o cérebro entra nesse congelamento para se proteger de ameaças. Só que ele está enganado. Nós precisamos mostrar isso para o nosso cérebro e reverter. O primeiro passo para que a gente possa superar a depressão é saber qual tipo de depressão está ocorrendo conosco, exatamente. Existem vários tipos de depressão e nesse vídeo eu vou falar dos 7 principais tipos para que você possa entender, saber o que está acontecendo no seu caso, o que está acontecendo com o seu familiar e dar o primeiro passo na sua jornada de superação. Então, acompanha comigo até o final, mais um vídeo aqui no canal Saúde da Mente. Olá, eu sou Marco Antônio Abud, eu sou médico psiquiatra formado pela Universidade de São Paulo e sou fundador aqui do canal Saúde da Mente. Neste vídeo eu vou falar os 7 principais tipos de depressão e isso é importante para que a gente saiba o alvo que nós estamos atacando, onde que nós temos que atuar e também por quê? Porque esses tipos de depressão, eles têm tratamentos muitas vezes diferentes. Da onde que eu tirei esses 7 tipos, né? Na verdade, a gente só pode tirar de um lugar, tá? E aqui até coloquei aqui que é este livrinho aqui que é o DSM. Agora estamos no DSM-5. Isso daqui é um manual em que a gente classifica os quadros, a gente em todo o mundo. Por quê? Porque o mundo inteiro precisa chamar os quadros que acometem a nossa mente do mesmo nome, porque senão a gente não consegue se comunicar. Então aqui neste livro é a classificação oficial. A gente pode não gostar, a gente pode achar que dá para melhorar, sim, e dá. Ele sempre é atualizado. Aliás, eu estou gravando esse vídeo aqui em março, saiu uma nova atualização, agora dia 18 de março de 2022. Então, ele é atualizado conforme o conhecimento científico vai se aprimorando. Agora, qualquer outra classificação que não essa, é uma classificação não oficial, e aí a gente não sabe como que a gente faz para tratar o que funciona de verdade. Então, eu tirei daqui, não é algo que eu tirei da minha mente, da minha cabeça, e essa é a classificação oficial. E nós sabermos onde nós estamos atacando é de fato muito importante para que a gente possa reverter. A depressão não é quem você é, não existe personalidade depressiva. Existe depressão tratada e depressão não tratada. Então vamos conhecer isso. Agora, eu sei que é muita informação. Aqui esse vídeo tem um caráter informativo. Ele não substitui, nem tem a pretensão de substituir um diagnóstico feito por um médico ou por um psicólogo, mas com isso você pode saber se o seu tratamento está indo na direção certa, se não, e você pode também ajudar muitas pessoas que estão sofrendo com esse quadro. Nós estamos vivendo aí uma epidemia, né, entre aspas, de depressão. Os casos aumentaram em 25% depois do início da pandemia, porque a depressão, de fato, todos os quadros depressivos, eles enganam o cérebro. É um mecanismo natural que nós temos quando o nosso cérebro percebe que o ambiente está muito perigoso e aí ele se fecha, ele para de sentir prazer, ele para de colocar energia para o mundo e ele não presta atenção mais em nada que está acontecendo, ele fica prestando atenção nos nossos próprios pensamentos, no nosso passado, ele fica focado no próprio passado e isso faz com que a gente fique cada vez mais recluso e a gente não melhore. Mas se você quer saber
tudo sobre depressão do ponto de vista científico e do ponto de vista que funciona na prática, né, de quem tem o tratamento clínico, quem trata ali o paciente no campo de batalha. Se você quer saber tudo sobre depressão, eu convido você a clicar aqui embaixo e se inscrever na Maratona Supere a Depressão, que é um evento que eu faço algumas vezes por ano, totalmente gratuito, em que eu vou dissecar de forma detalhada o que é depressão, os tipos, quais os tratamentos que funcionam, os que não funcionam, quando que o remédio é utilizado, será que precisa de remédio para todo mundo? Não, já adianto que não. E como que nós podemos tratar a depressão de forma eficaz, de forma natural, com suplementos, com terapias, que terapia que funciona, como que eu posso desmamar a medicação de uma forma que eu não sofra e de uma forma que eu fique bem sem recaídas. Tudo isso eu falo no workshop na Maratona Supere a Depressão, que é um workshop gratuito. Só clicar aqui embaixo e também se inscrever aqui no canal. Você que não é inscrito, que está chegando aqui a primeira vez, se inscreve, liga aqui o sininho e curta o vídeo também, para que ele possa atingir mais e mais pessoas que estão sofrendo. Então vamos lá. O primeiro quadro é o episódio depressivo. Episódio depressivo maior. Isso é a depressão clássica. Qual que é a característica? É um quadro que dura pelo menos 2 semanas, então tem que ter uma duração de 2 ou mais semanas. E a pessoa, neste período, ela tem que sentir, na maior parte dos dias, ou seja, na maioria do tempo, né, nesse período de 2 semanas, um humor diminuído, um desânimo, uma tristeza, uma queda de motivação e uma queda do interesse e da vontade em fazer as coisas. Então é uma queda do ânimo e uma queda do prazer na maioria dos dias por 2 semanas. Só isso? Não. Isso normalmente vem com alterações de sono, de apetite. Em geral, o clássico é para menos sono. O sono, em geral, clássico, né? O episódio depressivo clássico, a pessoa acorda no meio da madrugada e não volta mais a dormir, é uma insônia de padrão terminal, e a pessoa ela tem uma diminuição do apetite, a comida perde o gosto, parece que engasga aqui ou para no meio do peito, né? Essas descrições são feitas pelos pacientes. Então tem diminuição de prazer, diminuição de ânimo, de energia, alterações de apetite, alterações de sono, pensamentos recorrentes, a gente chama isso de ruminação, né? Como um bovino que fica indo e voltando sobre o passado, tentando achar o porquê ela está deprimida. Ela começa a pensar que é culpa dela estar deprimida. Ela começa a achar que é uma falha de personalidade, que isso indica que ela é fraca, que ela não tem valor. E ela começa a achar que isso sempre vai ser assim. Ela acaba, às vezes, esquecendo a pessoa de outros momentos bons da vida. Parece que sempre foi, sempre vai ser. Então tem esses pensamentos de como sofrimento eterno, pensamento de culpa, pensamento de que eu estou provocando isso. A pessoa fica presa nisso, tem alterações de concentração, tem alterações relacionadas à energia, tem alterações dolorosas. Então isso tem que durar na maioria dos dias por 2 ou mais semanas. Doutor Marco, mas e se eu tenho isso porque eu não estou me alimentando bem? E se eu tenho isso porque eu tenho alguma alteração hormonal? E se eu tenho isso porque aconteceu uma coisa ruim? Porque minha vida ela não está boa, porque eu perdi um emprego, porque eu perdi um relacionamento, porque alguém próximo a mim faleceu. Sim, em geral a depressão ela é deflagrada ou por alterações físicas, pode ser, ou alterações ambientais por perdas. Eu explico isso com mais detalhes na Maratona Supere a Depressão. O fato é que nós devemos sofrer quando ocorre isso, não é errado. Não quer dizer que todo o problema da vida é depressão. Não quer dizer que todo o sofrimento é depressão. Claro que não. Mas se você sente uma falta do prazer, uma falta do gosto, uma falta de interesse
e isso está ocorrendo em várias esferas da sua vida, se você tem esses pensamentos que ficam indo e voltando, com conteúdo de culpa, com conteúdo de menos-valia, né, de ficar criticando o seu valor próprio, um conteúdo de eternidade, isso nunca vai passar, se você tem esses pensamentos e menos prazer nas coisas, é muito provável que você esteja com um quadro depressivo. A depressão não é necessariamente um excesso de tristeza. A característica-chave é uma falta de prazer. E não tem muito poucos quadros que causam isso, a não ser um quadro depressivo. Não é um diagnóstico, mas isso é importante. Não é normal a gente ter a tristeza e não sentir interesse, não sentir prazer nas coisas que antes eram estimulantes. Ou, se é normal, não é normal que seja a maioria dos dias por mais de 2 semanas. Tá? O quadro depressivo, o episódio depressivo, ele tende... E por que a gente dá o nome para isso? Não é para rogar praga, não é porque a gente gosta de dar nome para tudo, é porque nós vimos, isso é estudado, que quando entra nesse funcionamento, independentemente do gatilho, independentemente da causa, e existem várias causas, tanto de história de vida, de infância, de traumas, de ambiente, de alimentação, de sono, independentemente disso, uma vez que esse quadro começa, ele tende a ficar no seu cérebro fica num padrão depressivo, um hábito depressivo, e durante meses ou anos. Se você não faz nada, o episódio depressivo tende a durar, em média, 5 a 9 meses, o primeiro episódio. E ele pode passar e recorrer, então, em média, se ele não é tratado, ele tende a voltar pelo menos 4 ou mais vezes na vida, isso é estatístico. Eu queria que esses dados não fossem assim, mas é por isso que a gente tem que ficar de olho e tratar, para ajudar você a sentir os baques, mas não perder a capacidade de sentir prazer. Isso é reversível. Então, se a gente não trata, ele dura até 9 meses, tende a voltar, ou ele vai se tornar este outro quadro aqui, número 2. Então, ele não tende a passar sozinho. Isso é muito raro e não voltar mais. Ou ele passa depois de 9 meses e volta, ou ele vira um transtorno depressivo persistente, que antes era chamado de distimia. Ah, doutor Marco, mas não é mais chamado de distimia? Não é. Por quê? Porque mudou no livro aqui. E às vezes vai mudando. Isso é uma atualização. A gente pode usar os nomes antigos? Pode, não tem problema. Só que você não está atualizado, você não está colocando em prática aquilo que é o mais moderno em termos de medicina, não é um entendimento atual. E aí é complicado para quando você for conversar, você for estudar, você for pegar informações de outros países, de outros médicos que estão estudando isso também, né? Então, não usamos mais o termo distimia, mas ele era usado. O transtorno depressivo persistente, ele também é chamado, mas isso não é oficial, mas o pessoal chama de depressão de alto funcionamento. Por quê? Porque nesse quadro é como se a pessoa ela se acostumasse a ficar com uma depressão crônica, que não é tão paralisante. Ela consegue trabalhar, ela consegue estudar, ela consegue ter algum tipo de vida social, só que ela está muito menos capaz, ou muito menos, tem uma performance muito menor do que ela tem capacidade para fazer, então ela não rende tanto e ela não sente muito gosto. Ela sente que está tudo chato, tudo sem graça, tudo sem colorido, é tudo um esforço. Ela faz, ela dá conta, mas é tudo um peso e sempre num pessimismo. Então, as emoções positivas, elas estão anestesiadas e tem um pessimismo, tem uma avaliação negativa das coisas. E isso dura pelo menos uns 2 anos. Esse quadro, é comum que a pessoa fale que ela nem lembra quando foi a última vez que ela sentiu prazer, que ela sentiu, que ela teve uma experiência positiva, que ela teve um momento de alegria. Ela não lembra, parece que nunca teve. E não é verdade isso. Provavelmente isso quer dizer que você está num transtorno depressivo persistente há alguns anos, certo? Então, aqui é o episódio depressivo, aqui é o transtorno depressivo persistente. Terceiro, depressão pós-parto.
A depressão pós-parto tem várias causas, tem causas ambientais, causas sociais, tem as causas da dificuldade de sono, né? Criança recém-nascida não é fácil para nenhum dos pais, para a mulher é mais difícil ainda, porque além de tudo isso tem muitas alterações hormonais. E na depressão pós-parto, os fatores hormonais têm um peso muito grande. Tem uma queda abrupta de estrógeno, uma queda abrupta de progesterona logo que o bebê nasce. E é normal que toda mulher ela tenha um quadro que é como se fosse um certo desânimo, né? Isso é chamado de blues. Blues é um certo desânimo depois que o filho nasce. Em geral, isso dura umas 2 semanas. Só que se esse desânimo durar mais do que 2 semanas e começar a atrapalhar a mulher de cuidar da criança, de cuidar de si mesmo, começar a atrapalhar o sono dela, além do bebê, né, mesmo quando ela não precisa amamentar, ela não conseguir dormir. Normalmente essa depressão ela vem junto com muita ansiedade, com muita irritabilidade, com muita preocupação. Se isso estiver durando mais do que 2 semanas, sinal de alerta para depressão pós-parto. A depressão pós-parto, classicamente, ela teria que começar em até 4 semanas depois do parto. Então, normalmente, ela começa no primeiro mês depois do parto e ela vai prejudicando o bem-estar, o funcionamento da mulher, aumentando o nível de sofrimento. Ela se sente culpada, ela não consegue ver prazer, ela não consegue ver graça nas coisas. Mas tem mulheres que vão ter quadros depressivos, também relacionados ao parto, até 1 ano. Até 1 ano depois que a criança nasceu. Então, classicamente, essa depressão dura mais do que 2 semanas, ela impacta no funcionamento, ela, em geral, começa no primeiro mês depois do nascimento, mas pode começar um pouco mais tarde, no máximo aí até 1 ano depois do nascimento. A depressão pós-parto, ela tem um componente biológico mais importante e ela tem um risco maior de depois se tornar ou nós descobrirmos que ela faz parte de uma depressão bipolar. E por que é importante isso? Eu vou explicar depois, mas aqui eu vou colocar um asterisco, ó. Porque quando eu colocar asterisco, é o tipo de depressão que pode ser uma depressão bipolar e que tende a ter uma resistência maior a antidepressivos. A boa notícia é que não é só com antidepressivo que nós tratamos, tem ferramentas não medicamentosas extremamente eficientes, mas aqui é um asterisco que quer dizer o quê? Nesses quadros, às vezes o antidepressivo não vai funcionar muito bem ou vai piorar, temos que ficar de olho. O quarto é o transtorno disfórico pré-menstrual, que eu fiz um vídeo até, enfim, né, eu gosto de chamar de uma super TPM. Né? TPM, a maioria das mulheres tem, né? Não é fácil ser mulher, eu nunca experimentei a TPM, obviamente, mas eu atendo no consultório e de fato, uma grande parte das mulheres, estatisticamente 85% das mulheres vão ter algum tipo de desconforto pré-menstrual. Agora, aqui não, aqui é um quadro que vem com tristeza, vem com irritabilidade, vem com prejuízo de sono, vem com muita angústia, vem com muita ansiedade e vem com muito cansaço. De fato, a mulher ela tem dificuldade em lidar com os desafios da vida, ela tem dificuldade para trabalhar, ela tem dificuldade para se relacionar, tudo é muito doloroso. Então aqui é um quadro em que há sintomas depressivos, sintomas de irritabilidade, sintomas de ansiedade, e isso atrapalha a vida da mulher. E isso começa 1 semana antes da menstruação. Então, aqui que é o grande segredo. Isso pode estar junto com outros tipos de depressão, eles podem se somar, mas no transtorno disfórico, isso começa 1 semana, mais ou menos, antes de vir o primeiro dia do fluxo menstrual, e uma vez que a menstruação começa, isso começa a aliviar. Então, na primeira semana pós-menstruação, isso tem que diminuir muito e parar. Então começa 1 semana antes,
Quando menstrua, já começa a aliviar, e aí, uma semana depois que começou a menstruar, isso tem que estar muito, muito, muito menor, ou às vezes desaparecer. Aí sim, a gente coloca, opa, tem um componente aí de transtorno disfórico pré-menstrual. Pode ser que fique sintomas depressivos, não tem problema, quer dizer só que talvez tenha alguns outros quadros ali sobrepostos, e isso não faz o quadro ser mais grave ou com menos possibilidade de melhora. Não, é só para a gente poder saber isso, e aí a gente sabe qual é o inimigo, onde a gente quer atuar, a gente escolhe o tratamento mais eficaz. Aqui o quinto tipo não é um diagnóstico oficial, ele é um especificador, ou seja, depois que você faz o diagnóstico de um episódio depressivo, você vai dar uma característica a mais, né, para esse episódio depressivo. Então aqui é uma depressão do tipo sazonal. Sazonal tem a ver com as estações do ano, muito comum isso em países de alta latitude, né? Tanto ali perto do Polo Norte quanto do Polo Sul, por conta da luminosidade. A melatonina ela tem uma relação muito próxima à serotonina, e a depressão tem uma relação muito, muito próxima com esse ritmo de luz e de escuridão. Então essa depressão ela começa no outono e no inverno, que em geral é mais escuro, e ela melhora na primavera e verão. Aqui no Brasil é mais raro, porque a gente tem bastante sol, mas não é impossível que tenha, né? Então, se você nota esse padrão relacionado às estações do ano, opa, ok, você pode ter uma depressão sazonal. Esta depressão também eu vou colocar um asterisco. Por quê? Porque é um tipo de depressão que tende a ter uma chance maior de fazer parte de um transtorno bipolar oculto. E o transtorno bipolar oculto não tem nada a ver com estar feliz uma hora e triste outra hora, não. É um quadro que normalmente vem com depressões mais difíceis de tratar e resumindo, são quadros depressivos que às vezes eles não melhoram bem com antidepressivo, tá? Isso é importante saber. Por quê? Porque muitas vezes os médicos não estão atentos, então é importante você conversar isso com o seu médico. E também saber que, olha, se eu tenho esse padrão, fiz tratamento assim, não funcionou, não quer dizer que não tem saída, quer dizer só que talvez seja necessário um plano de tratamento alternativo. Então, esse tipo de depressão aqui é asterisco. O outro tipo de depressão é a depressão atípica. Atípica, porque ela não é tão clássica, mas ela não é incomum também. Essa depressão ela vem com o quê? Ela vem com um aumento de sono, a pessoa dorme várias horas e mesmo assim ela está cansada, dorme 10, 14 horas e, puxa vida, parece que não tem energia, se sente mal. Vem com aumento de apetite, principalmente para doces e carboidratos, farinha branca, a pessoa quer massa, a pessoa quer doce, parece que o gosto muda, o paladar fica mais aguçado para isso, isso é uma característica desse quadro. E vem com um sentimento de peso nos braços e nas pernas, como se tivesse um ferro, um metal, um chumbo no braço e na perna. É difícil de mexer, normalmente pela manhã. Uma paralisia em chumbo, né? Tem essa descrição, mas é uma sensação de peso físico. Então, muito sono, muito apetite para doces, para carboidratos e uma sensação de músculos no braço, na perna, pesados. Além da perda do interesse, além dos pensamentos negativos também. Este quadro aqui, ó, asterisco também, ele também pode não melhorar com antidepressivo. E aqui tem o sétimo. O sétimo, na verdade, nem seria um diagnóstico de depressão, seria sim um diagnóstico de transtorno bipolar. É que o transtorno bipolar ele é traiçoeiro. Ele pode ser um quadro muito fácil de diagnosticar, muito exuberante, mas ele pode ser muito oculto, muito secreto. E na prática, às vezes a gente fica debatendo, será que sim, será que não? É que quando esse quadro está presente, o único, digamos, objetivo da gente entender isso é porque esses quadros têm uma resposta imprevisível aos antidepressivos.
Então, a depressão bipolar, ela nem é classificada como depressão, ela é classificada como uma parte de um transtorno bipolar e às vezes a gente vai ter dificuldade em diagnosticar, a gente tem que ter suspeitas. E uma das suspeitas são quadros que não melhoraram ou pioraram quando toma antidepressivo. Então, o antidepressivo pode piorar caso haja essa depressão. Então, para que a gente... E aí o nome depressão bipolar é o nome que a gente deu, viu? Mas às vezes a gente nem consegue identificar direito a questão do transtorno bipolar. Mas isso eu vou falar especificamente em outros vídeos, vou falar na Maratona Supere a Depressão. Então, se você quer saber mais, clica, se inscreve, compartilha isso. Mas isso daqui, quando que a gente suspeita? Não melhorou, piorou com antidepressivo e nesses casos, pós-parto, sazonal e atípico, existe um risco maior disso aqui estar acontecendo. Por isso que, nesses casos, caso não haja nenhuma urgência, muitas vezes a gente prefere um tratamento não medicamentoso. Tem várias estratégias. A mais eficiente é um tipo de treino mental para recuperar o circuito do prazer, o circuito da energia e para bloquear, diminuir o circuito do pensamento negativo. Isso é chamado de terapia cognitivo-comportamental, que basicamente é um treino de pensamentos e comportamentos. Seria como se fosse uma musculação para o cérebro que é cientificamente validada. E esse tipo de tratamento para a depressão é o mais eficaz do ponto de vista não medicamentoso e ele pode também ser somado a alterações na alimentação. Então tem alimentos que são muito úteis, muito poderosos em termos de reduzir processos inflamatórios que levam à depressão, tem fitoterápicos, existem suplementos que são aqueles que são de primeira linha, que têm mais chance de funcionar, existe atividade física específica, existe alterações de sono, enfim, existe toda uma gama de arsenal, a gente não precisa fazer tudo, a gente precisa fazer planejado. E se você está com depressão, fala, mas eu não vou conseguir fazer tudo isso. Isso é uma voz da depressão, ela não consegue enxergar a sua própria capacidade. Mas a depressão, ela não rouba, ela finge que rouba, ela esconde. A gente precisa achar e a gente precisa saber e dar o primeiro passo. Por quê? Porque isso vai ativando esse circuito. Então, esses são os 7 principais tipos de depressão. Eu vou fazer vídeos mais especificamente, vou fazer lives. Se inscreve aqui no canal para você não perder nada. Se inscreve na maratona também gratuitamente para que você saiba tudo, vire um expert não só em entender a depressão, mas sim em saber como melhorar, como superar, tanto em você mesmo quanto em familiares. E compartilhe esse vídeo com pessoas que você acredita que estejam passando por quadros difíceis, como todos nós estamos, né? O mundo não está fácil e que podem se beneficiar com esse conteúdo. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.